Olá! Vocês estão ouvindo agora o canal Zerbini News, onde falaremos o que foi o período da redemocratização brasileira, direta já. E a equipe responsável pelo podcast é formada por produtor e editor Aquiles Gabriel, pesquisadores Vitória Gomes, Raíssa Kevlin, Diego Neves e Vitor da Silva, roteiristas Stephanie Ferreira e Letícia Fonseca, narradores Marcos Henrique e eu, Davi Souza. Contudo, iremos iniciar com: o que foi o movimento Direta Já? Qual sua participação quando ativa? Por Marcos Henrique. O que foi o movimento Direta Já? O movimento intitulado Direta Já clamava pela reabertura política no país, que passava por severas restrições à liberdade. Foi uma das maiores mobilizações populares e contou com a participação de políticos de oposição ao regime militar, sindicalistas e artistas. Registros históricos descrevem que um dos primeiros comícios pró-diretas foi realizado em Goiânia. O presente trabalho pretende analisar o papel da Câmara dos Deputados nesse cenário, de 1983 a 1984, durante os movimentos populares por eleições diretas, períodos de grande mobilização política e artística. E qual foi a trajetória do movimento? No ano de 1983 foi marcado pelo agravamento da crise financeira e estagnação econômica no Brasil. A inflação chegou a cerca de 211% ao ano. Os brasileiros estavam sem esperança. O regime militar vivia seus momentos finais, e a população já não mais simpatizava com o regime, e via assim em seu término uma fagulha de esperança para mudar todo esse cenário de crise. A taxa mais que duplicou de 1973 a 1974, permanecendo assim nos limites de 30 a 48% nos 4 anos seguintes, e quase dobrou novamente de 1978 a 1979, e passou a marcas dos 100% em 1980, atingindo 211 a 224% em 1983 e 1985, respectivamente. De 1981 a 1983, à medida que a inflação continuou a apresentar níveis elevados, a economia estagnou. No cenário internacional, a inspiração para a oposição ao regime militar no Brasil, neste mesmo ano, na Argentina ocorreu, após 7 anos de ditadura militar, a eleição direta para a presidência do país. Tomando posse, Raul Afonso se viu eleito pelo voto direto. O escritor Romero descreve que a luta pelo restabelecimento do sufrágio foi relevante para a redemocratização na Argentina. Em 1983, o destino do país parecia que seria decidido em eleição. Existia assim então uma grande confiança na capacidade regenerativa do sufrágio. Talvez à distância isso pareça um tanto ingênuo, mas foi fundamental para a reconstrução das instituições democráticas cuja legitimidade repousa apenas nessas convicções. Historiadores também relacionam a Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, que levou ao fim do autoritarismo em Portugal, ao movimento por redemocratização e ao fortalecimento da oposição à ditadura brasileira. O professor Francisco Carlos Palomares Martinho relata que no Brasil os acontecimentos portugueses logo ganharam a atenção do governo, intelectuais e a opinião pública. A oposição à ditadura militar festejou como se a vitória fosse sua. No cenário nacional, a perspectiva de redemocratização foi sinalizada pelo próprio regime, com o então presidente Geisel, eleito indiretamente em 1974 ao anunciar que haveria uma abertura política aberta, lenta, gradual e segura. Reação na Câmara dos Deputados. O deputado federal Dante de Oliveira, eleito em 1982 pelo PMDB, nos primeiros meses de sua legislatura, em 1983, inicia a procura de apoio na Câmara dos Deputados para a apresentação de uma nova proposta de emenda à Constituição, com a previsão de realização de eleições diretas para o cargo de Presidente da República. A proposição atingiu o número de assinaturas exigida e foi apresentada em dia 23 de maio de 1983. Já na composição da Câmara dos Deputados, na 47ª legislatura, resultado das eleições gerais de 1982 para o Legislativo após o fim do bipartidarismo, estava configurada da seguinte forma: 235 deputados eleitos pelo PDS, derivado da antiga Arena, 200 deputados eleitos pelo PMDB, antigo MDB de oposição ao regime, 23 deputados eleitos pelo PDT, 13 deputados eleitos pelo PDT e 8 deputados eleitos pelo PT, de um total de 479 membros. Apesar da oposição estar em maioria na Câmara dos Deputados, era preciso 2/3 dos membros, o que correspondia a 320 votos, para aprovação da PEC nas eleições diretas. Consequentemente,
Os oposicionistas ao regime militar não lograriam êxito sozinhos. Rejeição da PEC que propunha eleições diretas. Segundo dados do Ibope, o movimento por eleições diretas contava com 85% de aprovação popular. Porém, em 25 de abril de 1984, o movimento passa por uma grande decepção. A PEC número 5, por apenas 22 votos, não teve prosseguimento. Foram 298 votos favoráveis, 65 votos contrários, 113 ausências e 3 abstenções. Dos deputados do PDS, aliados ao regime militar em 55 votaram sim a favor da PEC número 5. Portanto, assim se encerra o nosso podcast. Em nome do nosso canal, Zibiri News, e a equipe responsável, agradecemos imensamente a sua presença e contamos novamente com você em nosso próximo documentário. Novamente, muito obrigado e tenha um bom dia.